Até o momento, nós já fizemos todas as paredes e pisos do nosso projeto. Agora chegou a hora de você aprender boas práticas para melhorar ainda mais a qualidade do seu trabalho. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. Eu me chamo Lucas e na aula de hoje eu vou dar uma pausa na evolução do nosso projeto para ensinar aqui uma boa prática em relação à construção de pisos acabados dentro de projetos no Revit, certo? Tenho também que admitir que ficou faltando um pequeno detalhe, na verdade um esquecimento meu em relação a um ajuste nos acabamentos do piso, então a gente também já vai fazer esse ajuste e logo em seguida eu vou te ensinar qual é essa boa prática que facilita muito quando você vai trabalhar com pisos acabados e também quando você vai inserir portas e janelas, que vão ser o assunto das nossas próximas aulas aqui no nosso curso gratuito. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Tenho certeza que você está gostando desse curso, senão você não estaria assistindo até agora. Mas mesmo assim, deixa o seu like, porque isso fortalece o nosso canal, ajuda a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas, e a gente está querendo crescer, a gente está querendo trazer mais conteúdo ainda de qualidade para você e para muitas outras pessoas. Então essa força não custa nada para você, mas ajuda muito a gente e a gente conta com você para isso, certinho? Bom, sem mais delongas, vamos para essa nossa aula de hoje. Ok, então aqui está o nosso modelo, né? Na aula passada nós finalizamos os materiais, porém ficou faltando um pequeno detalhe que na verdade eu não tinha comentado na época que a gente fez os materiais das paredes, porque não tinha necessidade no caso das paredes, mas que no caso dos pisos acabou criando uma pequena, digamos assim, incoerência. Não sei, na verdade, você vai ver. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Na vista 3D, eu vou ocultar as minhas paredes para poder enxergar os meus pisos internos. Como é que a gente faz para ocultar? Existem várias funções no Revit para ocultar. A que eu mais gosto é a que oculta temporariamente um elemento. Para ocultar temporariamente um elemento, você clica nele. Aqui ó, eu estou inclusive com o selecionar elementos por face habilitado. Ó. É só você clicar aqui para remover o X. Quando você remove o X, você pode selecionar elementos pela face. Então fica mais fácil de selecionar paredes no 3D, certo? Aí eu posso selecionar aqui um elemento e eu vou apertar no meu teclado o atalho HH. HH serve para ocultar temporariamente um elemento. Qual é a diferença de você ocultar um elemento permanentemente ou temporariamente? Permanentemente significa que quando você fechar o arquivo do Revit e abrir ele novamente, os elementos eles não vão voltar a aparecer. E temporariamente, quando você fecha e abre novamente, eles voltam. Então, basicamente, essa é a diferença. Fora que, quando você oculta temporariamente, fica sempre com essa janela azul aqui em volta da vista, indicando que nessa vista que eu estou agora, esses elementos, existem elementos ocultados, temporariamente, no caso, certo? É importante ressaltar também que ocultar elemento é uma coisa específica de uma vista. Então, por exemplo, eu estou ocultando temporariamente esse elemento, essa parede no 3D, mas se eu for na planta baixa do térreo, essa parede vai continuar visível, porque é uma outra vista, certo? Então, são configurações que variam de vista para vista. Bom, entendido isso, eu quero ocultar todas essas paredes daqui, ó. Com o Ctrl eu consigo selecionar todas elas, eu dou HH novamente, estão todas ocultadas. Qual é o problema que ficou aqui em relação aos nossos pisos? Ó? Se a gente aproximar, a gente vai ver que é como se tivessem vários pedacinhos de piso aqui, principalmente na área seca. Ó. É como se tivessem várias pedrinhas de tamanhos pequenos, e não foi isso que a gente fez, né? A gente criou uma pedra de 70 por 70, então por que está aparecendo esses quebradinhos aqui tão pequenos? Isso é porque a gente, no caso eu, esqueci de ajustar a dimensão da textura. A gente ajustou a dimensão do relevo, a gente ajustou a dimensão da achura, mas a gente não ajustou a dimensão da textura. E por que a gente não fez isso? Porque, na realidade, quando eu fiz esse acabamento aqui da cozinha, né, que foi o primeiro acabamento que a gente fez, que primeiro, na verdade, era das áreas molhadas, não havia essa necessidade, porque ela era uma textura mais lisa, digamos assim, uma cor mais padronizada. Então, você quase nem percebe que tem aqui uma quebra de pecinhas menores aqui dentro. E aí, só que quando a gente joga nessa textura daqui, da área seca, já fica errado, já fica feio, digamos assim. Não vamos dizer errado, né? Mas esteticamente não é bonito. Então, como é que a gente faz para ajustar isso? Eu vou vir aqui em gerenciar, eu vou clicar aqui em materiais para acessar a minha biblioteca de materiais e vou localizar esses acabamentos.
onde tem aqui o acabamento da área seca, piso, que é exatamente o que está feio no momento, a gente vai entrar aqui em aparência e eu vou clicar na imagem, não no endereço, eu vou clicar na imagem. E dentro da imagem, a gente vai ajustar aqui a dimensão dessa imagem, que no caso é a de 70 por 70. Com isso, além de a gente ajustar o relevo e ajustar a achura, a gente deixa também a imagem na dimensão de 70 por 70, e aí vai tudo ficar casado bonitinho, de forma que a gente não vai enxergar esses pequenos fragmentos que estavam aparecendo aqui no nosso 3D, certo? A gente pode fazer isso para todas as nossas imagens, ó. Todas estavam na dimensão de 15 por 15, então você pode ajustar. Aqui eu já tinha até começado a ajustar anteriormente. 1 metro por 1 metro aqui na área externa. Na área molhada do piso, aqui é 0, que também eu mexi sem querer. Na área molhada do piso é 50 por 50, concluído. E a área molhada, que seria no caso da parede, no caso é 50 de largura por 30 de altura. Se você não tiver, no caso eu mexi o 30, acabou mexendo também a altura. Por quê? Porque essa opção aqui de deixar as dimensões iguais está habilitada. Bloqueia a proporção, né? Então a gente desabilita isso aqui e a gente pode alterar individualmente as dimensões do nosso elemento. Então a gente tem 50 de largura, 30 de altura. Posso aplicar. Ele vai atualizar os 4 materiais. E agora já está uma coisa mais de acordo com a expectativa, né? A textura ela não está tão feia, a gente consegue enxergar aqui bem levemente o nosso relevo, né? E aí já criou uma outra estética mais interessante para o nosso projeto. Lucas, se eu quiser trazer de volta os meus elementos que estão ocultos sem ter que necessariamente fechar o meu arquivo, o que é que eu faço? Você tem a opção de digitar HR no teclado, né? Que é tipo Hide Reveal, eu acho, alguma coisa assim. E aí você vai trazer de volta esses elementos, ou você pode clicar nesse óculos que tem aqui embaixo e clicar na opção em reinicializar, ocultar / isolar temporário, que aí você traz de volta os elementos que foram ocultados temporariamente. Eu também gosto da opção de ocultar temporariamente, porque na minha opinião ela é a mais fácil de você trazer um elemento de volta para a vista. Então, por isso que eu prefiro ela ao ocultar permanentemente. O ocultar permanentemente a gente só usa quando a gente realmente não quer que aquele elemento apareça nunca naquela vista. E aí, tanto que é por isso que o nome, né, permanentemente. Então, ok. Beleza, esse era o primeiro ajuste. Vamos agora, então, para a boa prática do dia que eu vou te ensinar. Na aula passada, quer dizer, na aula retrasada, quando a gente desenhou os pisos acabados, eu pedi para você ter atenção com relação à altura do deslocamento do nível do piso, que a gente foi ajustando essa altura em função da espessura do piso. Mas eu sei que quando a pessoa está começando a trabalhar com Revit, isso causa às vezes uma confusão. As pessoas esquecem de colocar essa altura, esses pisos acabam colidindo, e enfim, né, cria um certo desarranjo no projeto. E então, uma prática que eu tenho visto muitos escritórios de arquitetura adotar, e que eu acho interessante também, é você criar um segundo nível que seria para o térreo acabado. Então, no caso, o que é que eu estou dizendo? Na prática, a gente tem aqui o nível do térreo, só que esse nosso nível do térreo, eu posso dizer que ele é o térreo osso. Por quê? Porque ele é o nível onde está o osso, né, que é a minha estrutura, a minha laje. E a gente poderia criar um segundo nível, 5 centímetros acima do nível térreo, que seria o meu térreo acabado. E aí, ao invés de eu construir os meus pisos no nível térreo, eu construiria no nível térreo acabado, e eles já ficariam um pouco mais elevados que o meu térreo, por conta justamente dessa diferença de altura entre os níveis, certo? Então acaba que a gente não precisa ficar se preocupando muito com essa questão de controlar a altura do deslocamento do nível, porque o próprio nível acabado ele já vai fazer isso pela gente, certo? Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui numa vista de elevação, pode ser a norte, por exemplo, e eu vou copiar o nível térreo para cima, para poder criar uma cópia dele. Para tanto, eu clico no nível térreo, e aqui na guia modificar, eu vou clicar na opção de copiar. O atalho é CO. Quando eu clico em copiar, eu vou então clicar aqui em qualquer lugar do meu nível térreo, jogar o meu mouse para cima e depois digitar a distância que eu quero que esse nível seja copiado para cima, que no caso é 0,05 metros, que são os meus 5 centímetros. Ele criou aqui um outro nível que ele está chamando de fundação P. Ele está tentando fazer uma continuação do último nível que eu criei, que foi fundação, mas aqui a gente vai modificar esse nível. Eu vou chamar ele de, deixa eu ver, eu posso chamar de 01, talvez, né, que é térreo, mas vou chamar de
térreo acabado. Vou botar AKB, para não ficar também muito grande. Então a gente tem aqui o térreo acabado e a gente tem o nosso térreo. Para a gente não ficar com essa sobreposição de textos, né, a gente sempre pode clicar nesse raiozinho para poder quebrar aqui o nosso texto, né, não ficar com nenhum tipo de sobreposição. A gente pode até abaixar mais aqui a parte de fundação, ó, e depois baixar aqui mais o térreo. E aí com isso a gente tem fundação, P, menos 1 metro, térreo e aqui o térreo acabado. O térreo acabado ele vai ficar preto porque na realidade a gente não vai precisar entrar na vista do térreo acabado. A gente só precisa dele como uma referência no nosso projeto. Mas a gente não precisa entrar nele para poder trabalhar e criar nada. Então ele vai ficar apenas assim preto, que significa que ele é apenas um nível de referência dentro do nosso projeto. Ele não tem vistas vinculadas a ele, certinho? E aí o que a gente vai fazer agora para modificar o nosso projeto? Eu vou acessar a planta de piso do térreo e vou selecionar todos esses pisos aqui meus que eu criei na aula de pisos. Ó. Vou selecionar todos eles, com o Ctrl pressionado eu vou clicando e eu vou selecionando todos os meus pisos. E onde tem aqui o nível, todos estão no nível térreo, que foi o nível que eu criei eles a princípio. Eu vou modificar todos eles agora para térreo acabado. E aí ele vai atualizar a informação do térreo acabado. Porém, onde tem a altura do deslocamento do nível, eu vou colocar aqui a altura de 0. Ou seja, todos estão agora no 0 do térreo acabado. E aí, se eu for lá no meu 3D, eu vou ver que... vamos ocultar de novo essas paredes. A gente vai ver que os pisos eles não estão se chocando. Lucas, mas e a área molhada? Não tem que ajustar, não? Tem que ajustar, porque a área molhada ela não tem 5 centímetros, ela tem só 4 centímetros de espessura. Então, tá vendo? Tem 1 centímetro de folga entre a minha laje e as minhas áreas molhadas. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que selecionar todas as áreas molhadas e a área externa e baixar aqui 1 centímetro, que seria exatamente o meu desnível por causa da região molhada do meu projeto. Então, tudo que é área seca vai ficar no 0 do térreo acabado e tudo que for área molhada vai ficar menos 1 centímetro abaixo do meu térreo acabado. Eu acho, sinceramente, que trabalhar dessa forma é melhor do que trabalhar tudo num nível só. Não só por causa dos pisos acabados, mas também por causa das portas e janelas, que é algo que a gente vai ver nas aulas seguintes, certo? Então, a princípio, talvez você pense que pode parecer meio que um preciosismo, mas eu acredito que você vai enxergar que isso traz sim um retorno para o projeto em termos de praticidade e velocidade também na questão da construção, certinho? Bom, então o que eu queria deixar como boa prática de projeto era isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. E deixa seu comentário, me diz o que você achou dessas duas práticas. Você já conhecia essa metodologia de trabalhar com nível em térreo acabado? Não conhecia? Já viu alguém trabalhar dessa forma? Deixa aqui o seu feedback, eu quero muito ouvir sua opinião. E, no mais, meu muito obrigado pela sua paciência. Vai desculpando aí pelo equívoco na textura, mas graças a Deus eu percebi isso rápido, não estendi para muitas aulas. E próxima aula vamos dar continuidade com as esquadrias do nosso projeto, que são as portas e as janelas. Meu muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.